Olá, meus amores, tudo bem? Desejo que vocês estejam maravilhosamente bem. Aqui é o Léo Schnebel. Eu estou passando para dizer para vocês que esse é o nosso canal oficial de cortes, o Quanticalidade Cortes. Esse canal é o único canal que tem a nossa autorização para poder pegar os nossos vídeos, resumi-los para que eles fiquem rapidinhos em determinados momentos para que vocês assistam eles. Então, mais uma vez, seja bem-vindo a um novo canal de cortes do Quanticalidade e é o único oficial. Namastê e espero que vocês gostem. Eu já contei algumas vezes e eu vou contextualizar vocês do porquê que existe todo esse circo armado aqui. Eu já contei para vocês algumas vezes de como esse planeta foi habitado. Então, alguns milhões de anos atrás, algumas raças alienígenas, que são consideradas as raças semeadoras, criaram esse avatar que nós conhecemos aqui, que, número 1, não é feito a imagem e semelhança da fonte criadora. Desculpa, mas o meu computador faz umas reações. Número 1, ele não é feito pela imagem da fonte criadora. Número 2, não tem nada de lúdico nele. Ele é um avatar que é feito para que consciências não físicas aproveitem a terceira dimensão. Prestem bastante atenção. Todos os seres estão no universo, 100% deles, sem tirar nem pôr uma única vírgula, todos são não físicos. Quando nós precisamos experienciar a fisicalidade, uma densidade específica, nós então assumimos avatares próprios para aquela densidade específica. Na terceira dimensão, nós temos avatares base carbono. Na quinta, sexta, sétima e oitava dimensões, nós temos avatares base cristal, base silício. Na nona dimensão, eu posso ou não ter um avatar. E por aí vai, e isso varia de planeta para planeta, de raça para raça, de projeto para projeto que você tenha, do que você vai fazer, ok? Vamos lá. Então, pontuando isso, 12 raças alienígenas específicas que depois foram unidas por mais 12 raças. Então, esse avatar, ele foi feito para receber 24 tipos de consciência diferentes, ou seja, 24 tipos de alienígenas diferentes que vieram experienciar a terceira dimensão, tá? Por isso que existe um salto quântico evolutivo que é inexplicado pela ciência, do que como o macaco foi se tornar o homem. Existe um gap aí de algumas centenas de milhares ou milhões de anos. Por isso, é devido a esse fato. Ok. Pontuando isso, há 900 mil anos atrás houve uma guerra muito grande em Órion. Alguns seres de Órion fugiram para cá. Eles já estiveram aqui antes, lá na época dos dinossauros, e tentaram implantar um sistema de dinossauros aqui que eles mesmos pediram para decidiram não implantar. Eu vou tentar apagar essas reações, gente. Peço desculpa a vocês. Espera aí. Pronto. Eles mesmos destruíram esse processo, tá? de implantar os dinossauros aqui. Foram os reptilianos que fizeram isso, os draco-reptilianos que fizeram isso. Não deu certo porque os dinossauros começaram a comer a eles mesmos, então eles resolveram lançar uma bomba nuclear aqui. Não foi um asteroide, e acabou com a vida na superfície, extinguindo os dinossauros. Bom, depois eles voltaram para casa deles, houve uma guerra, fugiram de lá para cá, encontraram um planeta desabitado, porque esses avatares humanos, eles só eram usados quando as raças vinham especificamente ficar aqui. Ninguém vem aqui passar a vida na terceira dimensão. É a mesma coisa que você viajar de férias para um outro país, e você fica nesse outro país 15, 20 dias, um mês. Às vezes a gente ficava aqui 1, 2, 3 mil anos, mas depois a gente ia embora e levava os avatares e acabou, tá? Quando eles chegaram aqui, eles encontraram uma terra de ninguém, mas ainda frequentada por muitos seres extraterrestres em corpos extraterrestres, e depois começou os avatares a voltarem a estar aqui nesse processo. Bom, eu preciso pontuar vocês, é por isso que eu estou falando isso tudo, tá? Para vocês entenderem.
Então, há 264 mil anos, esses seres começaram um projeto especial nesse planeta. Esse projeto foi um projeto de dominação que teve muita resistência por parte da luz, mas tem a autorização, a anuência da fonte criadora de tudo que é. Entendam? Tudo, absolutamente tudo que acontece aqui tem a assinatura de Deus permitindo, tem a chancela da fonte criadora, tá? Estou usando a palavra Deus, embora eu não goste, para pontuar para vocês, para aqueles que estão chegando aqui agora, estão ouvindo do nada a gente falar sobre isso. Bom, vamos lá. Daí, eles ficaram aqui, o processo foi elevando, né? Eles começaram a criar um processo, e esse processo que eles começaram a criar incluía um pequeno detalhe, que era, eles não queriam que os seres que aqui habitavam saíssem daqui. Por quê? Eu costumo dizer que esse planeta, ele é um misto de fazenda, de prisão e de hospício. Nós não estamos presos aqui porque viemos exilados de algum lugar. Nós entramos aqui e ficamos presos na roda de Sansara, tá? Mas tudo bem. Então, assim, nós não chegamos na roda de Sansara ainda. O processo começa a ser pensado por esses seres de não-luz, e eu preciso lembrar a vocês o seguinte. Um humano muito inteligente, um Einstein da vida, tem um QI na casa de 170, se não me falha a memória, 180. Um reptiliano fraco mental tem um QI na casa de 700. Então, assim, não dá para comparar. Bom, estou falando do fraco, tá, gente? Reptiliano tem QI com mais de 1000. Ok. Eles começaram, então, esse processo. Na época, existia Atlântida, existia o continente de Mu, e eles começaram a infiltrar esses movimentos. Eu não vou entrar no mérito de como acabou a Atlântida, de como acabou o continente de Mu, de como terminou aquela civilização, mas eu posso dizer a vocês o seguinte. Há 16 mil anos atrás, os Anunnaki chegaram aqui. E quando eles chegaram aqui, os Anunnaki provavelmente são a raça alienígena mais poderosa que nós temos conhecimento, tá? Que o planeta Terra tem conhecimento. É a mais forte, é a mais inteligente, é a mais... Bom, não significa que ela seja melhor, tá? Vamos lá. Os Anunnaki chegaram aqui e encontraram um planeta fértil, e os Anunnaki precisam de ouro para a atmosfera do planeta deles. A atmosfera do planeta deles foi destruída por eles mesmos há algumas centenas de milhões de anos atrás. E eles vão minerando ouro por todos os lugares que eles passam para que esse ouro possa recriar, reconstruir a atmosfera deles. Tá? Ok. Os Anunnaki chegaram aqui muito mais poderosos do que os Draco-reptilianos, que já eram os xerifes daqui. E viraram os Draco-reptilianos e falaram assim, cara, eu não quero que você esteja aqui, esse planeta é nosso. Os Anunnakis viraram e falaram assim, então vem tirar. Se você é tão bom assim, tira a gente. E existe uma expressão que eu não posso usar aqui, porque ela envolve um palavrão, mas quem tem medo, e essa é uma palavrinha de 2 letras, eles resolveram, então, não entrar nesse conflito e resolveram se aliar aos Anunnaki naquele momento. Tá? Naquele momento, já começava-se a ser ensaiado algo que seria próximo de uma religião. Tá? E como os Draco-reptilianos fizeram isso, principalmente os reptilianos, tá? Eles criaram na figura de Enlil, que era o Anunnaki chefe desses pessoal que veio para cá, irmão do príncipe, embora ele não seja príncipe, porque ele é meio irmão. O príncipe é Enki, ou Ea, letra E e letra A, como ele gosta de ser chamado hoje em dia. Começou-se então a gerar na figura de Enlil um deus. Tanto é que
o Deus do Antigo Testamento é Enlil. É um Deus violento, é um Deus cruel, é um Deus que tem todo o processo dele de controle em cima das pessoas, é extremamente abusivo. Então era um Deus que gostava de sacrifícios, de derramamento de sangue, de muita morte, e ele provocava isso. Quando nós analisamos o Antigo Testamento e as escrituras do Antigo Testamento cristãs, não pensem vocês, gente, os cristãos não inventaram nada. A Bíblia cristã, ela é uma cópia dos textos judaicos, que é uma cópia dos textos e vai indo até os sumérios, tá? Isso é um negócio que começa lá nos sumérios, tá? Eles só vão adaptando a história, trocando os nomes dos personagens, mas a história é idêntica. Idêntica. É Ctrl+C, Ctrl+V. Copia, cola, copia, cola, copia, cola. Tá? Então, o Deus que as pessoas adoravam era a figura de Enlil, um Anunnaki não positivo. E como os draco-reptilianos, qual foi o acordo que eles fizeram? Eles falaram assim, olha, nós não precisamos do ouro, mas nós precisamos que essa raça seja uma raça extremamente dócil. Nós precisamos controlar essa raça. Então, o que os Anunnaki fizeram? Naquela época, os humanos, ou os avatares humanos, já estavam recebendo novas consciências que nunca tinham estado em avatares físicos antes. São aqueles que nós chamamos de terrenos. Nós, arcturianos, chamamos eles de terrenos. Nós gostamos de dizer terráqueos, são todos os que estão no solo do planeta, sejam eles sementes estelares ou não. Terrenos são aqueles que tiveram a sua primeira experiência numa fisicalidade aqui nesse planeta. Até então, a quarta dimensão ainda era livre, ainda era um lugar livre, tá? Eu estou tentando ser o mais claro, o mais sucinto, o mais preciso em todas as informações, tá? Ok. Nesse momento, o que os draco-reptilianos falaram? A gente precisa que esse povo seja dócil. Naquela época, os avatares humanos estavam alinhados no aqui e agora. Não existia o tempo linear. E o que significa isso? Eles tinham contato com guias, mestres, mentores e seres extraterrestres. Era normal o contato há 13 mil anos atrás. Todas as antigas civilizações, 100% delas, tiveram ajudas absurdas de seres extraterrestres. Maias, incas, astecas, todas as civilizações peruanas, chinesas e japonesas, africanas e indígenas, todas tinham contato direto com seres extraterrestres. Por quê? Porque, número 1, não existia o véu. Número 2, estávamos todos alinhados no nosso aqui e agora. Fazendo um parênteses nisso. Todos os seres multidimensionais, todos os seres multidimensionais só conseguem interpelar, conversar entre si, porque eles coexistem no mesmo espaço-tempo e não no mesmo espaço físico. Ou seja, só é possível a comunicação entre as diversas densidades se nós estivermos todos presentes no momento presente. Tá? O que os Anunnaki fizeram? O nosso avatar, esse veículo que comporta uma consciência não física que está alojada no nosso cardíaco, recebeu então a seguinte modificação. Eu vou trazer para vocês o processo. O nosso avatar é um carro, é um veículo, igual o carro que está na sua garagem. O carro, para funcionar, ele precisa de um computador. O computador que faz o carro funcionar, dá ignição no motor e faz os vidros funcionarem, ar-condicionado funcionar, o que quer funcionar. É um computador. Esse computador é o nosso cérebro. Um computador de um carro, para que aquele carro funcione perfeitamente, ele precisa de parâmetros ou programas. O nosso parâmetro e programa é o nosso ego. Então, o que os Anunnaki fizeram?
Eles modificaram o ego. Eles fizeram um ajuste no ego para que nós passássemos a não estar presentes no momento presente. Nós passamos 90% do nosso dia, ou mais do que isso, para aqueles que não estão praticando o processo, exercícios de presença, ou pensando em coisas que aconteceram no passado, ou pensando em coisas que vão acontecer. Prova disso. Pensem vocês. Quantas vezes vocês pegaram o seu carro, pegaram a sua condução para ir para o trabalho, para ir para o mercado, e quando se deram conta, estavam lá e não lembram nem que rua passaram. Não lembram nem se passaram algum sinal vermelho, não lembram nem quem passou na rua. Por quê? Porque a nossa mente está sempre programada para não estar no agora, para estar na frente ou para trás. Tá? A segunda modificação que os Anunnaki fizeram foi a permissão. Ou seja, aqueles 24 semeadores, raças semeadoras, passaram então, esse avatar passou então a receber mais 2 tipos de consciência, que são os draconianos e os reptilianos. Eles conseguem hoje encarnar, hoje não, desde 16 mil anos atrás, encarnar em veículos físicos humanos, ou seja, avatares humanos. Existem draconianos e reptilianos encarnados em avatares físicos humanos. Ok? Vamos lá. Foi feita a modificação. Então, eles falaram assim: o processo que os draco-reptilianos e os arcontes tinham nesse planeta era um processo de viver sem a energia da fonte criadora de tudo que é. Eles se desligaram da energia da fonte criadora. Passaram a não querer receber a energia da fonte criadora, que é a energia que nós recebemos todos os dias. Tá? Nenhum de nós aqui poderia estar vivo sem receber essa energia da fonte criadora. Tá? Ter o avatar funcionando sem a energia da fonte criadora. Ok. O que acontece a partir de agora? Esses seres precisam se alimentar. Como eles se alimentam? Aí vem o lado fazenda, da nossa energia. E eles passam a pensar, mas espera aí, eu não consigo me alimentar de energias puras, porque as energias puras são energias vindas da fonte criadora. Como eu faço para não me alimentar de energias puras? Como eu faço para não me alimentar da fonte indiretamente? Porque eu não posso, eu não tenho mais afinidade energética com essa energia. É a hora que eles criaram, então, o que nós chamamos de psicosfera. A psicosfera é uma camada densa, coletiva, de pensamentos não positivos, aonde os seres humanos, quando baixam a sua vibração, eles criam um cordão umbilical etérico que conecta a psicosfera, e essa psicosfera fica entre a 4ª dimensão e a 3ª dimensão. E essa psicosfera é uma coletividade de pensamentos não positivos, que tem uma máquina aqui que suga a energia que esses pensamentos chegam, tá? Eu sei que isso pode parecer louco para vocês, mas eu garanto para vocês que é exatamente assim que acontece. E o que acontece a partir daí? A psicosfera, ela se retroalimenta. E ela retroalimenta os humanos com pensamentos negativos. Para que vocês entendam, desde o dia que houve essa modificação genética e egóica nos avatares humanos, nós nunca tivemos um único dia nesse planeta sem confrontos, nós não tivemos um único dia, não existiu um único dia nesse planeta desde essa modificação, sem confrontos. Só para que vocês entendam o processo, tá? Por quê? Esses seres, então, passaram a dominar os humanos através de 3 sentimentos. O primeiro sentimento é o medo. O segundo sentimento é a culpa. E o terceiro sentimento é o apego. Ok. Mas então, como eu faço
para que esse sentimento de medo, culpa e apego seja duradouro e eu consiga convencer os humanos a eles não irem embora e quererem continuar a experiência na terceira dimensão aqui. Eu passo então a criar religiões com regras. Quando Enlil foi embora, entrou Enki, que é o irmão bonzinho do Enlil, que é o Deus do Novo Testamento, que vocês adoram até hoje, que os cristãos adoram, os muçulmanos adoram, os judeus adoram, é o Deus do Novo Testamento. Não é, de Deus ele não tem nada. Ele é um príncipe extraterrestre Anunnaki. Tá? Só isso, mais nada. Lembrar vocês que nós temos o canal oficial, que é o Quanticalidade, onde acontecem as lives ao vivo, e dentro do próprio Quanticalidade nós temos também a nossa comunidade de membros, onde nós temos meditações, e essas meditações acontecem ao vivo às segundas e quintas às 6h30 da manhã, e elas ficam gravadas. Às vezes tem alguma mudança de dia ou horário, dependendo de alguma coisa que há necessidade de fazer com que isso mude. Então, mais uma vez, seja bem-vindo a um novo canal de cortes do Quanticalidade, e é o único oficial. Namastê, e espero que vocês gostem.